Hoje eu vou falar de uma história que eu ainda tenho registro. Eu escrevi essa história quando eu tinha 13 anos, em um caderno de caligrafia, provavelmente achando que eu ia melhorar minha escrita. Se você não me conhece, eu sou a Telly, e se você não assistiu o vídeo piloto, recomendo que você assista para entender direitinho do que se trata essa série, nomeada como Histórias Nunca Escritas. Resumidamente, a cada vídeo dessa série, eu vou contar uma ou mais histórias que eu comecei a escrever, mas nunca terminei. E a história de hoje se chama A Ruiva. A protagonista da história é um garoto pardo, de cabelos escuros, ele tem 17 anos e se chama Matheus. A história é narrada com o primeiro dia de aula de Matheus em uma nova escola, onde eu descrevi detalhadamente a entrada da escola da seguinte forma. Era uma escola branca com uma faixa vermelha e outra preta. A entrada com grandes portões de grade preta. Após a entrada vinha um caminho de pedras, grandes árvores aos lados e lá na frente uma porta branca. Ali tinha um cara sentado com o uniforme dos professores e um boné com a faixa da escola. Lembrando, eu tinha 13 anos. Matheus recebe um crachá de aluno do porteiro. No primeiro momento, o menino observa o corredor e os grupos de amigos pelos cantos, e então o sinal toca. Ele se sente perdido por não saber qual é a sua sala, afinal é seu primeiro dia de aula. Tava no crachá, mas mesmo assim ele não sabia exatamente onde ficava. Então ele pergunta para uma funcionária que, entre todo o barulho e movimento, o instrui e fala onde que fica a sala. Na história que eu escrevi, tinham vários outros detalhes, como a CON, C-O-N, que é o cronograma da organização de notas que os professores passam no primeiro dia de aula. Tipo, é assim que vai funcionar o nosso sistema de notas nesse bimestre. E eu basicamente tinha criado também um horário de aulas pro Matheus. E durante a história ele narrava: o primeiro horário foi tal professor e foi assim assado, foi legal ou não, sei lá. No intervalo, a gente conhece a Gabi. Assim que bate o sinal, uma garota da mesma sala que o Matheus vai na direção dele, encara ele com estranhamento, tipo, e pergunta se ele é o Matheus. Nesse momento, eles têm um diálogo, onde descobrimos que os dois eram grandes amigos no passado e ficaram bastante tempo sem se ver, já que Matheus diz que a Gabi tá bem diferente. Eles conversam, tipo assim, por 2 minutos e o sinal já bate, é bem engraçado. A partir daí, tem bastante interação dos dois amigos, se reconhecendo, digamos assim, perguntando sobre como tá a vida, se ainda mora no mesmo lugar, coisas desse tipo. Logo, eles combinam de sempre ir pra escola juntos. No outro dia, o Matheus acorda mais cedo pra passar na casa da Gabi, assim como combinado. Mas quando ele chega lá, quem atende o portão é o pai dela, dizendo que a Gabi foi mais cedo pra treinar futebol. Nesse dia, a primeira aula é de uma professora de matemática chamada Sandra, e grava essa informação. E no intervalo, o Matheus conhece alguns garotos que posteriormente pede pra ele entrar no time de futebol. Depois, a gente descobre que a Gabi tem um irmão mais velho e que ele trabalha como cozinheiro em um restaurante. O Matheus ri quando sabe disso, tipo, um homem cozinhando, e a Gabi dá uma lacrada nele dizendo: homem também cozinha. Ela fica emburrada com o machismo do amigo e ele diz que tá brincando. Ela continua emburrada e ele diz: eu até tenho amigos que cozinham. Não, tô brincando. Ele não diz isso, não. Ele diz: eu cozinho. Lembra do bolo de cenoura? Referenciando um bolo que ele fez pra uma festa surpresa. Que dá a entender que era quando eles eram mais novos e provavelmente essa festa surpresa era da Gabi. Não tem essa informação no livro. A história continua e mais pra frente, durante uma aula, um aluno pergunta pra professora Sandra de matemática, falei pra vocês guardarem esse nome, se ela é a mãe da menina ruiva da outra sala. E finalmente o Matheus ouve pela primeira vez o nome da Victoria, a ruiva, que posteriormente será sua crush. E o Matheus ficou curioso pensando quem é essa tal Victoria. Mais pra frente, perguntam pro Matheus se ele quer entrar no campeonato de futebol. Diferente do time, agora tem um campeonato contra as outras escolas. Era só fazer um teste e se eu tivesse escrevendo essa história hoje, o Matheus seria o último garoto a entrar em um time de futebol, porque não combina com ele. Ele tem comportamento de um completo nerdola, twink, mas tudo bem. Matheus logo consegue o Facebook da Victoria através da Gabi. Sim, o Facebook. E ele fica impressionado com a beleza dela. Se não me engano, dias depois ele vê a Victoria de longe. Logo ele entra no time de futebol pra interclasse, né? Junto com a Gabriela, uma garota chamada Júlia, que tem os cabelos curtos e pretos, e os meninos que chamou ele pro time. Depois disso, a gente tem vários momentos muito fofos entre a Gabi e o Matheus, como amigos.
E então, infelizmente, eu parei de escrever. As últimas cenas escritas foi quando teve um encontro do pessoal do futebol na casa de um deles e acontece a primeira aparição marcante e repentina da Victoria, porque ela chega inesperadamente na casa e o Matheus não sabia que ela tá lá, então foi uma surpresa pra ele. Provavelmente teria a primeira interação deles, onde ele ia ficar babando. Agora eu vou falar de teorias. Como a história poderia continuar e concluir. Quando eu escrevi essa história, eu não tinha ideia de qual seria o final. Eu creio que eu não vi a possibilidade da Gabi ficar com o Matheus no início. Eles tinham uma relação muito de amigos. Mas é canônico ele ficar com a melhor amiga e não com a popular ruiva de olhos claros. Mas no final, existe também a descrição da Júlia, o que indica que elas poderiam tornar uma pessoa importante na história. Tem chance de que eu tenha me cansado da ideia da Victoria ou da Gabriela, e então eu criei um par melhor pro Matheus. Mas é uma teoria. Acho que a história poderia continuar bem, o Matheus conheceria mais a Gabi, continuaria a fim da Victoria, eles treinariam pra jogar na interclasse, iria ter a possibilidade dele ficar com a Victoria, a Gabi tentaria consolar ele e poderia facilmente acontecer algo entre o Twink e a Desfém. Sério, isso ia ser lindo. Eles jogariam na interclasse, teria o drama do campeonato, mas claramente quem é apaixonada pelo futebol é a Gabi. Então eu acredito que ela levaria mais a sério do que o Matheus e isso poderia gerar um conflito entre eles. Em algum momento ela poderia revelar, sem querer, seu crush pro Matheus, já que ela passaria a história toda mascarando, tentando apoiar o melhor amigo. Obviamente eles ganhariam a interclasse, o Matheus perceberia que tem uma queda pela melhor amiga, mas não saberia se ela iria querer ficar com ele. Se fosse eu aos 13 anos, eu daria motivo, será que ela vai ficar comigo? Ela é minha melhor amiga? Ela não vai querer mais que isso. Mas hoje em dia, a dúvida dele com certeza seria: será que ela gosta de meninos? Ou será que ela gosta de meninos como eu? Até porque é bem claro que o Matheus não tem nada muito especial. Ele é muito normal e claramente tem baixa autoestima. No final, eu acredito que ele iria se declarar e eles ficariam juntos. Um outro ótimo final seria se a Gabi talaricasse o Matheus e ficasse com a Victoria. Seria lindo e inesperado. Ela seria muito baixa, na verdade, né? Ou se o Matheus realmente ficasse com a Victoria e de repente a Gabi ficasse com a Júlia, a menina de cabelos pretos e curtos. Enfim, essas são as ideias e eu quero saber como vocês terminariam a história. Então comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Além do mais, ver vocês interagindo aqui no YouTube me motiva muito a continuar gravando, já que eu ganho R$0 com isso. Então deixa o like e se inscrevam pra me motivar. Comenta também se vocês querem que eu digito a história no Notepad e posto pra vocês dar uma olhada. E se sim, fala se vocês querem que eu digito exatamente como eu escrevi com os 13 anos ou se querem que eu dou uma lapidada pra ficar mais lível. Meu Deus. Enfim, se alguém quiser continuar a escrita também, fiquem à vontade. Só peço pra deixar os créditos e falar comigo antes. Pode ser no Instagram ou aqui nos comentários mesmo. Tipo, vou escrever sua história. E mande esse vídeo pro amigo seu que gosta de ler e escrever, pra me ajudar com a meta de 160 inscritos. É isso. Beijo!